Bem-vindos às profundezas inexploradas do oceano, onde os segredos mais enigmáticos aguardam para serem revelados. Prepare-se para mergulhar em um mundo de maravilhas e mistérios que desafiam a compreensão humana. Junte-se a nós nessa jornada fascinante em busca das respostas que as profundezas do oceano guardam. Você andaria numa embarcação que já afundou? Então, é muito mais comum do que parece. É mesmo? É. É muito mais comum do que... Mas é meio macabro, eu concordo contigo. É meio macabro. Cara, né? Tu já andou em alguma? Duvido. Que Talvez tu saiba não, né? Não, que eu saiba não, mas eu acho que eu já andei sim. Eu já voei em avião que já caiu. Mas, não, desculpa, eu já entrei num que sabidamente viveu essa situação, mas eu não naveguei nisso, só entrei por curiosidade. Mórbida curiosidade. Na Amazônia, em Belém. É. Porque, cara, na Amazônia, assim, eles têm uma capacidade de produzir tragédia nos rios amazônicos que é uma coisa impressionante, né? Aliás, semana passada teve uma. E uma das piores tragédias da Amazônia aconteceu com um barco que fazia a travessia de Manaus para Santarém, em 1970 e pouco. Chama Sobral Santos, só que hoje mudou de nome. E esse barco ele virou parado no porto de uma cidade chamada Óbidos, que é o Rio Amazonas. Ele estava vindo na viagem, parou no porto para descarregar e carregar, para desembarcar e embarcar a gente. Com peso do lado. Mas tudo era feito nas coxas e continua sendo, na verdade. Então não tem muito controle do que entra, etc e tal, tudo ajambrado. E esse barco virou parado no porto, Morreram, não se sabe exatamente até hoje quantas pessoas, porque tinha muito passageiro lá que não estava nem registrado. Mas mais de 50 pessoas morreram. E esse barco, na ocasião foi uma catástrofe, aparecia na revista Manchete, aquelas coisas, né? Tipo batom murcho, assim. E esse barco, passou todo esse perrengue e tal e coisa. O dono do barco foi indiciado, mas não aconteceu nada com ele, etc. Ninguém foi Brasil, responsabilizado. Morreram até estrangeiros que estavam nesse barco. E o dono do barco recuperou o barco, tirou o barco. Estava no porto, guinchou o barco, deu um tapa, pintou o navio, reformou o navio, mudou o nome, navega até hoje. Chama Cisne Branco. Até hoje esse navio existe. Eles chamam de navio na Amazônia. Não é bem um navio, mas eles chamam de navio. E uma vez eu estava em Belém e eu vi o barco lá. Aí eu entrei nele, que eu queria ver. Porque, assim, morreu gente pra caramba. Morreu muita gente que tá presa dentro da cabine. Como é que é o nome desse? Atual? Cisne Branco. Bota aí, Jane. Deixa eu ver se a gente consegue ver o Cisne Branco. Veja aí. Provavelmente vai conseguir com o nome antigo. Ou então você coloca Sobral Santos, que era o nome antigo dele, né? Na época que ele teve essa tragédia. Esse aí, ó. Esse é o Sobral. Tá. Ali ele virado, imagino, né? Não é ele, não. Esse não é ele. Esse é outro. Ele é o primeiro ali, ó. Esse aí. É. Esse é o Sobral. Tá. Bom. E o barco navega até hoje, o que é isso aí se não é um navio? Não, na Amazônia eles chamam de navio por causa do tamanho do barco. E tu chama de quê? É um barco. É um barco. É um barco. Tá. Navio pra mim é outra coisa. Mas lá eles chamam de navio. Mas é assim, cara, morreu 50 e tantas pessoas aí dentro. Então, morreu gente dentro da cabine. Aí você vai, faz a viagem hoje, você fica na mesma cabine onde o cara morreu ali. Daí ele vira Ele vira e capota. Ele virou e capotou. Tá, e aí ele ficou literalmente cabeça pra baixo. Sim, e foi descendo. Tá. Isso foi de madrugada. E aí as pessoas não conseguiam sair, não é nem a violência do movimento. Não, ficaram trancadas. Mas assim, o que aconteceu nesse caso foi uma sucessão de irregularidades, né? Carga estava solta, não tinha o controle de quantas pessoas tinham no barco, tudo errado. Tá. Como sempre, né? verdade, Acidente não acontece por acaso, né? Mas na verdade o problema é que continua a mesma situação assim até hoje, cara. Um barco esse barco quando ele vira, assim, imagina esse acidente que rolou aí. Até o barco desaparecer na água é um processo longo? Depende da situação. Nunca assim imediato afundou. Sempre dá uma flutuada ainda, né? Porque ele fica Tem ar, né? ardido, Fica etc preso, e tal.
Mas sim, já houve casos de ser fulminante. Só fundo. Cara, tem um caso que é impressionante, que aconteceu nos anos 1950, mais ou menos. Você falou de fulminante, eu lembrei dele. O Brasil tinha um encoraçado chamado São Paulo, que era um baita navio de guerra. Famoso. Navio antigo. Na época, sim. Só que já estava defasado, desatualizado, ele foi vendido para desmanche, para uma empresa inglesa. A empresa inglesa mandou 2 rebocadores para o Brasil para rebocar o encoraçado até a Inglaterra, onde ele seria desmanchado. Beleza. E vai lá se arrastando pelo Atlântico, etc, etc, etc. Em determinado momento, eles pegaram um mar muito ruim, tempo ruim, vento, e o rebocador puxa o encoraçado, mas não puxa assim tão pertinho. É uma corrente gigantesca, né? O navio tem que ficar longe, porque senão eles podem colidir um com o outro, né? Não rolava de só navegar ele até lá? Não, ele já não tinha mais maquinário, ele já não navegava, ele só andava rebocado. Tinham depenado ele aqui para levar para lá, etc. Tal. Na verdade, esse foi um dos motivos também. Fizeram uma depenagem mal feita nele. E nesse barco tinha, para monitorar o avanço do barco, tinha, se não me engano, 4 ou 5 tripulantes dentro do navio. E aí, durante a tempestade, eram 2 rebocadores puxando, um arrebentou o cabo, né? E ficou todo o esforço no outro rebocador, e o outro rebocador ficou na iminência de ser afundado pelo encoraçado, porque o encoraçado era muito maior que ele, estava fazendo uma tensão, o rebocador ia afundar se não fizesse algo. Aí o que ele fez? Ele soltou o cabo também e deixou o encoraçado à deriva ali, mas monitorando no radar. E aí o encoraçado, sumiu. Só afundou. Só foi pro Imediatamente, instantaneamente, desapareceu. Assim, barco, bicho grande, sumiu. Encoraçado na escala militar, talvez seja o maior navio, seja um encoraçado, né? E os caras que estavam lá? Morreram. Nunca foram encontrados, nunca foram achados, nem o navio, não acharam nada, não ficou nem coisa na água. Eu tenho nervoso, assim, porque assim, eu tenho até um pavor um tanto infantil mesmo, que é assim, seres marinhos enormes Lula estão ali gigante. naquele lugar ali, entendeu? E pior é que a Lula gigante existe, cara. Sim. Sabe aquela Lula gigante? Kraken. O Kraken. Existe o Lula gigante, cara. O que tu quer dizer com gigante? Gigante. Eu não sei a ponto de engolir um navio que nem aparece aí na... Mas eu Não é imagino... Júlio Mas Verne, é não tipo Júlio Verne. 8 metros. É um negócio... Porra. Pois Então, é, só tu ver imagina tu tá, sei lá, tu tá... Eu não sei, cara, mas eu imagino que assim, as rotas de navio, hoje em dia, com tudo que a gente já conhece, de tecnologia e até mesmo o que a gente sabe do mais, a gente sabe, provavelmente, o Jorge vai saber melhor que eu, as melhores rotas ou as rotas mais usadas, rotas comuns, etc. E elas devem ser as mais comuns e as mais usadas porque são consideradas mais fáceis de navegar, menos perigosas. Aproveita a corrente. Não dá um monte de problema, não sei o que e tal. Mas, porra, imagina, você tá Esse cara que ficou aí 14 meses no mar... Cara, eu ia morrer de desespero, eu acho. Porque, assim, só imaginar, passar pela minha cabeça que pode ser que tenha uma baleia passando por baixo de mim, cara, eu me cago inteiro. Eu não consigo, eu não gosto de assistir coisas. Eu não gosto de ver filmes ou jogar videogame que é bagulho de mar e uns bichão no mar, cara. Eu não gosto. Minhas filhas estavam vendo esses dias aí um filme da... Eu não sei exatamente qual estúdio, mas o nome é Fera do Mar. E assim, ele é maneiro, tal, os caras no barco, pá, não sei o quê, mas é uns bichão, malandro. Que tem uma hora que o moleque naufraga e ele tá assim em cima de uma tábua assim, pá, fudido. Passa ali um bichão por baixo assim, cara. Que eu fico, cara, não quero mais ver não. Eu também ficaria... E é um desenho de criança. Eu ficaria com muito medo Tá também. maluco, não. Mar me dá o ser humano, cagaço. em geral, tem uma aflição das coisas que vem por baixo, né? O mar tem isso, né? Tem um monte de bicho lá. Nossa, mas na prática, realmente a probabilidade, cara, de você ter um problema com o ser marinho é quase
irrelevante. Não tem uns acidentes com ser marinho? Não, tem acidente. Tem É? vários barcos que já foram afundados por baleia. Não é que a baleia quis afundar o barco. Bateu, Barco só que deu bateu na baleia. Só que um barco bater numa baleia é a mesma coisa que bater numa pedra, entendeu? Aí o barco afunda, né? Não é porque a baleia quis afundar o barco. Tem alguns seres marinhos, eu sou muito especializado em seres marinhos, embora eu tenha mergulhado e tudo, mas tem alguns que são, assim, potencialmente perigosos, mas que também a tendência deles é se afastar da gente. A menos que você faça alguma merda, esbarre nele, ou vá mexer com ele, né? Aham. No caso de algumas espécies, poucas espécies de tubarão, por exemplo. Mas E esses seres aí, Não, eles, na verdade, eles não tem nenhum impacto real em uma embarcação, vai. não. Baleia com barco, sim. Porque baleia aí é outro. Aliás, está acontecendo direto. Tá? Tá, direto. Na Europa está acontecendo muito agora. Eles têm um problema sério com as orcas, que o pessoal chama de baleia assassina. Não é nem baleia o bicho é um golfinho, na verdade. Mas Porra, é mesmo? a orca é um golfinho. É da família do golfinho, né? E as orcas... Um golfinho bem grandão, né? Grandão. Porra. O problema é que elas têm um péssimo hábito de querer brincar, entre aspas, com partes do barco, quilha, leme, por exemplo. Então elas batem no leme e aí o bicho fica à deriva, entendeu? Está acontecendo direto em Portugal, Espanha, está acontecendo muito. Já aconteceu aqui no Brasil também, tá? Mas principalmente veleiro, porque o veleiro não faz barulho, né? O veleiro se movimenta sem motor, com a vela. Então, a baleia, por exemplo, se ela estiver na superfície descansando, dormindo, pode ser que ela não perceba a aproximação do veleiro a ponto de sair. Porque a tendência dela é cair fora. Né? Então, na verdade, assim, não é, o barco é que bate nela, não é ela que bate no barco. Né? Mas tu sabe que esse negócio de medo, né? Eu dou curso para quem tem medo de voar. Eu conheço tudo de aviação ali, da relação que a pessoa tem o medo com o avião, que ela não sabe o que está acontecendo, eu explico e ela acaba perdendo medo. E esse negócio que eu tenho, esse medo de mar, assim, é porque não tem um canal assim, Navios e Músicas, para eu me informar lá. Mas, né, tu fala assim, pô, tubarão. Eu tive no SeaWorld lá na Flórida, e aí tem um quadro lá interessante que fala de estatística, né? Fala assim, ó, o grande terror dos mares, que é o tubarão. E aí no quadro lá mostra quantas pessoas morrem de ataque de tubarão por ano. E quantas morrem de ataque de cachorro. Pô, 10 vezes mais gente morre com o cachorro atacando do que com o tubarão. Porque tu tá com o cachorro ali, acha que ele é bonzinho, pum, foi. Meu lance é o... É o tamanho da baleia. E é um bagulho, assim, cara, ó, por exemplo, voar. O avião, assim, tem toda uma tecnologia e tal, ele não voa à toa, já estão aperfeiçoando essa porra há um tempão, não sei o quê. No mar, eu tô falando de um bagulho que é da natureza, que tava ali antes da gente aparecer no mundo, tá ligado? Então, assim, não é que eu tenho medo de andar de navio, não tenho medo de andar de navio. Agora, eu não pulo no mar. Não vem com essa, entendeu? O papo de ficar andando um barquinho de merda no mar, não vou. Pô, eu vou à praia, eu tenho cagaço de nadar longe demais, cara, entendeu? Eu fico, cara, essas brincadeiras aí, tô fora, não sei, Mas eu também não me sinto bem, assim, eu tive Fernando de Noronha, e aí tem aqueles mergulho. Mergulho eu não consigo fazer, eu gasto o cilindro inteiro antes de botar o nariz esse narigão aqui também, né? E aí, eu fico afobado. Pô, eu tenho um vídeo que eu fui mostrar como você sobrevive a um acidente aéreo, se pousar na água, por exemplo. E aí eu tava no centro de treinamento da Latam, aqui em São Paulo. Pô, tem uma piscina de 5 metros de profundidade. E uma porta de avião assim, que você sai, estoura o colete salva-vidas e pula. Só de pular, mesmo com colete, eu já fico mal dentro da água. É um negócio, é inexplicável isso. Eu não me sinto bem no ambiente aquático. Eu acho que eu vou morrer a qualquer momento. E pior é que o meu colete ainda tava com problema. Ele tava vazando. Ele tava vazando. E aí eu falo pro instrutor, pô, tá vazando. Ele, pô, sopra com o biquinho. Eu fiquei soprando, morrendo de medo e soprando no colete pra flutuar, cara. Ai, meu Deus. A água é um problema. Mas, pô, mas assim, tu falou, não tem barco, nada disso, mora no meio do mato, mas eu imagino que a tua paixão deve ter te levado pra uns passeiozinhos de vez em quando. Ah, não, mas profissionalmente eu dei bastante barco por causa da revista, náutica, e tal. E porque eu gosto também.
Principalmente quando o barco é dos outros, né? Porque aí você não... Nossa, isso aí é bom demais. Tem uns amigos que tem barco, vai né? dar um passeio, fala tchau, vai embora. E depois Eu ele andei... se vira com o marinheiro. Eu tive oportunidade de estar em um iate 2 vezes dos outros. Uhum. Assim, só o que aqueles caras gastam de gasolina. Nossa. Não, eu tô tranquilão aqui, mané. isso Vou aí. andar no barco dos outros, é muito mais legal mesmo. E enjoar, não enjoa? Não. Mas isso é assim, é uma característica minha. Eu nunca enjoei. Já vi gente querendo se matar, né? De enjoo Não, porque, no pô, barco. eu voei com avião de caça, fazendo manobra, Você não e sentiu? eu não enjoo. Mas no barco... É mesmo? Pô, uma vez eu fui fazer... Tem um passeio lá em Florida Keys, que é um barco com fundo de vidro. Sim. E aí tu Glass Isso deve ser legal demais. vai navegando lá pro um atol que tem lá. E aí, enquanto tá navegando, tá beleza. Tá estável o barco. Aí quando chega lá, o barco para. Aí ele começa a mexer com o balanço esse é o do mar. problema. Aí Obrigado. o barco tá balançando assim, e aí todo mundo fala, pô, vamos lá pro chão de vidro agora para ver os bichinhos lá dentro. Aí você desce, aí o barco tá balançando assim, os peixinhos estão fazendo assim, E tá tudo se o matinho tá fazendo movimentando. assim. Em 5 minutos você já tá chamando o Hugo no É saquinho. isso aí. Chama o Hugo. Chama Lá no o Rio a gente vai te chamar o Raul. Raul? Raul? Aí vai chamar o Hugo. Cara, eu já vi gente querendo se matar de tanto de enjoo. É. Minha mulher é assim, por exemplo. Se olhar para um barco, já começa a enjoar. E qual foi o barco mais maneirão que tu andou? Ah, rapaz. Um cruzeiro? Não. Eu já visitei alguns salões náuticos fora do Brasil, por causa do trabalho, né? E aí eu visitei alguns iates, super iates que eles chamam, mas não naveguei neles, que estavam parados na exibição. Já fui nos bichos bem grandes aí, 200 pés, 250 pés. Isso que... Cara, eu sou meio idiota. Quanto é que dá isso aí em metro? Uns 60, 70 metros. Nossa, é grande pra caralho. grande pra caramba. Porque tu tem que contar que não é só assim, né? É de largura também, de volume, né? Não é só o comprimento. É uma proporção, né? Mais comprido, mas também é mais largo, mas também é mais alto. Então você está falando de um bicho Grande. grande. À medida que emergimos das profundezas do oceano, somos lembrados da vastidão de maravilhas que o mundo subaquático nos reserva. Ainda envolto em segredos e mistérios, o oceano continua a nos inspirar a explorar, questionar e proteger esse ecossistema incrível. Que nossa curiosidade e dedicação nunca cessem, para que possamos desvendar os enigmas ocultos nas profundezas e preservar a magia das águas desconhecidas.